Ok? Então, vamos lá, irmãos, começar a nossa escola dominical. Boa tarde a todos. Vamos lá, então, dar continuidade aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg. Esse é o domingo de número 25, o 25º domingo que a gente está estudando esse catecismo. A gente vai estudar mais 4 perguntas nesse domingo 25. Vou aguardar as irmãs ali estarem prontas para a gente orar, começar esse estudo. Vamos estudar aí as perguntas 65 até 68, tá? 4 perguntas, dando continuidade aos temas que a gente vinha desenvolvendo. Amém? Vamos orar então antes da gente começar a pergunta 65. Vamos orar pedindo que o Senhor abençoe esse estudo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra, por meio do nosso catecismo de Heidelberg. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, esse momento, tanto aqueles que irão ouvir o Teu estudo, como a mim, que estou encarregado hoje de trazer a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a nós todos, para que todos possamos crescer, Pai, na Tua Palavra, crescer em conhecimento do Senhor e em graça debaixo da Tua lei, debaixo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos lá então, irmãos, como temos feito, eu vou ler a pergunta 65 e os irmãos leem a resposta. Na verdade, a gente lê junto a resposta. Vamos lá. Pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Irmãos, essa última palavrinha aqui que aparece, sacramentos, é basicamente o tema do que vamos estudar hoje. Mas antes, tem essa introduçãozinha da pergunta 65, para a gente entender por que esse tema dos sacramentos ele é importante. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é qual é a relação entre o Espírito do Senhor, a ação do Espírito do Senhor, a pregação do Evangelho e esses tais sacramentos aí que são o nosso tema de hoje. Então eu elaborei esse esqueminha aqui para os irmãos verem, vou me posicionar aqui para a gente ver junto. Então veja, no primeiro ponto, número 1 ali de vermelho, o Espírito do Senhor. Tudo começa com uma ação do Espírito de Deus. Tudo começa com a ação soberana do Senhor. Nós já vimos em estudos passados que a justificação, a salvação do homem, ela acontece por causa da graça do Senhor, ela acontece por causa dos méritos de Cristo, não por causa das nossas atitudes, não por causa dos nossos méritos, mas porque Jesus resolveu entregar a sua vida, e aí pela graça, Efésios 2:8 ali, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, a fé, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. A gente já viu esse texto diversas vezes, então isso mostra que não vem de nós, tudo começa com uma ação do Espírito, só que o Espírito comunica também por meio dos seres humanos. Ele usa os seres humanos para comunicar sua obra. E qual é o meio ordinário, o meio principal do Espírito Santo agir? Segundo ponto, pregação. Então volta lá nas 9 marcas de uma igreja saudável, vimos a importância da pregação expositiva, porque é por meio da pregação do Evangelho que o Espírito Santo comunica os méritos de Cristo, comunica a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo a nós, para que sejamos salvos. Então aí Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, a fé vem pela palavra, a fé vem pelo, e aí a gente complementa com aquele texto, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então a pregação é o meio, certo? Para eu ouvir eu preciso de quê? A pregação. Claro que quando eu digo ouvir, aí estão incluídas outras formas de apresentar essa palavra também. Tá bom? Então o Espírito Santo age, ele age por meio da palavra, a pregação, eu vou ouvir a pregação e vou ouvir a respeito de Cristo. E em terceiro lugar, como a gente viu na pergunta 65, Deus fortalece essa fé, que começa com o Espírito Santo, que vem por meio da pregação. Deus fortalece essa fé por meio do quê? Terceiro ponto? O que é, irmãos, lá? Sacramentos. Então o terceiro ponto é o meio pelo qual o Senhor fortalece a fé que nós recebemos já por meio da ação do Espírito Santo, que veio por meio da pregação da palavra que nós ouvimos. Deus fortalece a nossa fé por meio dos sacramentos. E aí eu trouxe aí 2 textos que falam desses sacramentos. Já adianto para os irmãos, os sacramentos que eles estão falando aqui são as ordenanças do batismo
e da ceia do Senhor. A gente vai já falar mais sobre isso. Então, os dois textos são Mateus 28, 19, está aí. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Né? Prega o evangelho, façam discípulos. Essa é a ordem. E no meio disso daí, vem o sacramento. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o batismo é uma consequência da pregação. Onde há uma obra de pregação, onde há salvação, tem que haver batismo. Tá? A gente vai já entender por quê. Aí, 1 Coríntios 10, 16, Paulo pergunta, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então veja, estamos juntos, fomos batizados. Como é que celebramos isso? Como é que temos comunhão com Cristo? Tomando do seu corpo e do seu sangue. Então, estão vendo então como que os sacramentos, o batismo e a ceia fazem parte da fé que recebemos? Ouvimos o evangelho, nos convertemos. Então vamos passar pelo batismo e vamos ter comunhão no sangue e no corpo do Senhor Jesus. Amém aqui, irmãos? Então essa é a pergunta 65, muito introdutória, só para os irmãos perceberem a relação que há entre a ação do Espírito do Senhor, que vem para nos salvar, e aí nós somos salvos pelo anúncio da palavra, recebemos a palavra, somos salvos por Cristo, e Cristo mantém e fortalece essa fé em nós por meio dos sacramentos. Então, só essa relação, só essa introdução para os irmãos entenderem. Aqui nessa introdução, tem alguma pergunta, algum ponto? Porque é a partir da pergunta 66 que a gente vai aprofundar. Só nessa introdução aqui, ficou claro para todo mundo? A relação que tem a pregação do Evangelho, a ação do Espírito Santo e os sacramentos que nós recebemos? Batismo e ceia? Está claro aqui, irmãos? Esse é o momento. Se não tiver claro, esse é o momento. Está todo mundo fazendo sinal de ok, então eu vou seguir. Aí, eu enfio aí do nada essa palavra estranha, sacramento, e para alguns de vocês, é totalmente normal se você disser, eu nunca ouvi essa palavra, ou eu não sei o que significa essa palavra, ou então, eu já ouvi essa palavra, mas só na Igreja Católica. É muito comum a gente ouvir isso, porque é uma palavra que os católicos usam muito mais, né, com mais frequência. Então, é natural que talvez essa palavra seja esquisita para a gente aqui, mas, não, por via das dúvidas, para tirar essa dúvida, a gente tem a pergunta 66. O que são sacramentos? Tá bom? Essa é a pergunta. E vamos ler juntos essa resposta da pergunta 66? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão pelos pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertados na cruz. Ok, então vamos lá. Sacramentos são sinais e selos. São sinais e selos. Mas antes de falar sobre essa questão de sinal e selo, temos algumas coisas a pontuar. Primeiro, irmãos, a palavra sacramento, ela em si já tem uma coisa importante para a gente aqui. Alguns irmãos evangélicos nossos, eles não consideram a ceia e o batismo como sacramentos. Tá? Primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui para os irmãos. Nós, presbiterianos, cremos, confessamos, isso não é uma opção, tá? É estatuto da nossa fé presbiteriana. Batismo e ceia são sacramentos. Outros irmãos nossos evangélicos não concordam. Para eles, a ceia e o batismo são apenas um memorial. Então, a primeira coisa, como uma classe de EBD presbiteriana, eu preciso deixar claro, nós, presbiterianos, cremos que são sacramentos, não só memorial. Então, vamos ler um texto que fala sobre isso aqui, ó. Vamos aprofundar isso aqui. Olha só, a ceia do Senhor é, acima de tudo, um benefício de Cristo, um meio de comunicação da sua graça. Aí, olha só o que o Bavinck fala. Se a ceia do Senhor fosse apenas uma refeição memorial e um ato de confissão, ela deixaria de ser um sacramento, no verdadeiro sentido. A ceia do Senhor, porém, está no mesmo nível da palavra e do batismo, e, portanto, deve, como eles, ser considerada, antes de tudo, uma mensagem, uma segurança da graça divina para nós. Então, veja, irmãos, que importante isso. Para nós, a ceia do Senhor e o batismo de fato comunicam espiritualmente a graça de Deus. Não é só uma encenação que a gente faz aqui na frente.
Não é um ritualzinho faz de conta, não é uma pecinha de teatro. Está acontecendo algo de verdade. Quando o pastor Melquiades ora por esses elementos e consagra, essa é a palavra, consagra esses elementos, está acontecendo algo no mundo espiritual. Cristo está derramando da sua graça, ele está fazendo com que o seu corpo e o seu sangue, de fato, carreguem graça por meio desses elementos, para nós. Isso é muito diferente de um memorial. Memorial é, vamos fingir que o pão é o corpo. Vamos fingir que o sangue está ali no vinho. A gente não está fingindo nada, não. De fato, quando você come desse pão, quando você bebe desse vinho, o sangue e o corpo de Cristo estão comunicando graça para ti. O pastor sempre menciona aqui, não é que o pão se transforme no corpo do Senhor. Isso quem afirma são os católicos. Nós não acreditamos que o sangue o vinho está se transformando em sangue, que o pão está se transformando em corpo. Nada disso. Mas, de fato, o corpo do Senhor está representado nesse pão. De fato, o sangue do Senhor está representado nesse vinho. Não é um faz de conta. Os irmãos entenderam esse primeiro ponto? Um memorial é um faz de conta. Um sacramento é comunicação de fato da graça. De fato, o vinho e o pão têm poder do Senhor. Entenderam, irmãos? Não é um pão normal. Quando o pastor Melquiades consagra, deixa de ser um pão normal. É um pão diferente. Quando ele consagra o vinho no cálice, deixa de ser um suco de uva normal. Vira algo espiritual. Os irmãos entenderam isso? Diferença do sacramento para o memorial? Tem mais sobre isso. Olha só, para os irmãos entenderem por que um sacramento é diferente de um memorial. Olha só esse texto. A palavra sacramento vem de uma palavra latina que significa o quê? Juramento. Sacramento significa isso daí, juramento. Embora não seja encontrada na Escritura essa palavra, sacramento, a gente usa essa palavra porque cada sacramento, ceia e batismo, são promessa ou juramento visível, tangível, que a gente toca de Cristo para a sua igreja. A palavra sacramento é usada para se referir a certos ritos, especialmente dados por Cristo à sua igreja, para confirmar as suas promessas a ela. Esses ritos devem ser usados na igreja até que Cristo volte. Então veja, por que a gente chama de sacramento? Porque há um juramento por parte do Senhor. O Senhor jurou, e o Senhor, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é Deus. E Deus não é homem para que minta. E ele jurou que, de fato, quem passar pelas águas do batismo é lavado dos seus pecados. E ele jurou que, de fato, quem toma do seu corpo e do seu sangue na ceia, toma graça. Assim como quem toma indignamente, colhe juízo. Então, por isso que é sacramento, porque Deus jurou. Jurou. E se ele jurou, ele vai cumprir, ele cumpre. Então, todo primeiro domingo do mês, quando a gente executa aqui, quando a gente celebra esse sacramento, a gente está fazendo com que Deus cumpra essa promessa mais uma vez. Por isso que até que Cristo volte, a gente repete. Se fosse um pão comum, irmão Iranildo está falando, ninguém receberia juízo por ceiar indignamente, né, irmão? Perfeito, perfeito. Ninguém é julgado por comer um pão normal, né? Por que a pessoa é julgada? Por que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, algumas pessoas adoecem e até morreram por comer esse pão? Por quê? Estava estragado o pão, será? Não, porque tomaram indignamente. Fizeram loucura, insensatez. Tá bom, irmãos? Está claro até aqui, então? O sacramento é um juramento. Quando você toma a água do batismo, toma que eu digo, não é beber assim água, mas quando você recebe a água do batismo, quando você recebe os elementos da ceia, Deus está comunicando graça por meio do seu juramento, por meio de Cristo Jesus. Não é um faz de conta, não é um ritualzinho. Amém, irmãos? Então, como eu disse, além disso ser o que significa sacramento, o texto diz que os sacramentos são sinal e selo. Aí eu trouxe duas ilustrações aqui. Primeiro sinal, aquela placa amarela lá, pessoal habilitado aí, irmão Gilney. Vou pegar o senhor, irmão. O que significa essa placa, irmão? Lombada ou... Agora, a placa não é a lombada, certo? A placa está lá do lado. Mas quando você olha a placa do lado, ela está apontando para algo que vai estar na rua, perfeito? Isso é um sinal. A placa é um sinal. Entende? Ela aponta para algo que está acontecendo. Sinal de advertência, ela aponta para algo. Você olha a placa com esse símbolo da lombada, significa que na rua
vai ter uma lombada. Então, quando a gente diz que o sacramento ele é um sinal, é porque ele é um símbolo que aponta para algo. Ok aqui? O sacramento é uma placa que está apontando para algo. Ok aqui? Ok. Mas o sacramento é sinal e selo. Aí tem um selozinho azul aí, do Inmetro. Quem sabe o que significa esse selo? Quando um produto tem esse selo, o que significa isso? Significa que ele foi testado, significa que ele está com uma garantia, né, de que serve para o propósito que ele está sendo produzido, de que você pode confiar na procedência, certo? Um selo, no mundo antigo, no mundo do Senhor Jesus Cristo, era de cera. Fazia um botãozinho de cera, eu mandava uma carta para o pastor Melquiades, e eu queria ter certeza que no meio do caminho, nenhum fofoqueiro abriu aquela carta. Aí eu botava um selo em cima da carta e batia com um carimbo com o meu nome. Ficava a minha marca naquele carimbo, e aí secava a cera e ficava duro, certo? Tinha que chegar no senhor com o selo inteiro. Se o selo tivesse quebrado, já era, a carta não servia mais, porque alguém mexeu no selo no caminho. O selo do Inmetro é assim. Quando tu compra um produto que tem esse selo, significa que ele foi testado, que você pode confiar. Então, o sacramento é um sinal, que ele aponta para algo, e ele é um selo por quê? Porque ele diz que, de fato, aquilo é verdadeiro, que está protegido, que está fechado, que está marcado com a qualidade do Senhor, no caso. Não do Inmetro, do Senhor. Então, o sacramento é um sinal, ele aponta para algo, ele é um selo, porque ele, de fato, confirma a verdade do Senhor na sua vida. Entendido esses dois argumentos? Agora, se ele é sinal e se ele é selo, para onde o sacramento aponta? Já que ele é um sinal, ele aponta para algum lugar. Para onde? Se ele é selo, ele está te dando garantia de algo. De quê? Essa é a pergunta, certo? Já entendemos o que é sinal e o que é selo. Mas para onde o sinal aponta e o que ele está garantindo, esse selo? Resposta. O batismo, ele é um sinal que ele aponta para o símbolo do perdão. Por quê? Porque a água que lava nossas cabeças no batismo representa limpeza, pureza. É como se nós estivéssemos sendo lavados do nosso pecado. Então, como sinal, o sacramento do batismo aponta para o perdão dos nossos pecados. Como sinal, ele aponta para isso. Como selo, ele garante isso. Os irmãos estão entendendo que coisa profunda é isso? O sacramento do batismo, como sinal, aponta que você, batizado, foi lavado pelos seus pecados, dos seus pecados. Como selo, ele garante isso. Ele garante que Cristo vai te guardar limpo. Amém, irmãos? Olha uma coisa interessante aqui. Nós temos um hino no nosso inário chamado Alvo Mais Que a Neve. O título dele é Pureza no Sangue de Cristo, mas todo mundo conhece ele como Alvo Mais Que a Neve, certo? Tem uma coisa, na nossa versão aqui do inário presbiteriano, o refrão dele diz assim, ó, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, estou. A gente canta serei, porque na versão da harpa cristã é serei. Nós presbiterianos cantamos, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, estou, porque nós cremos no sacramento como sinal e selo. Eu fui batizado, então eu já estou mais limpo, já estou mais alvo que a neve. Não é uma promessa futura, é um selo. Ele aponta para a lavagem como sinal e sela. Estou mais alvo do que a neve. E a ceia? Como sinal, o sacrifício da ceia, o corpo e o sangue do Senhor apontam para o seu sacrifício. O pão e o vinho apontam para o corpo e para o sangue como sinal de sacrifício. Então, como selo, aponta para o sacrifício. Como sinal, aponta para o sacrifício. Como selo, garante o benefício do sacrifício. Como sinal, esse sacramento aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. Como selo, ele garante que nós seremos beneficiados pela morte dele. Garante que o corpo e o sangue dele, de fato, nos livra da ira vindoura. Os irmãos creem nisso? Temos que crer, irmãos. Sinal e selo. O sacramento aponta, porque é sinal, e ele cumpre
porque ele é um selo. Amém? Perguntas, dúvidas, comentários aqui? Vou falar ainda. A pergunta da Vani é: por que a Igreja Católica tem mais sacramentos e nós só temos 2? Vamos falar já sobre isso. Aí quando eu falar, eu retorno para o ponto da Vani, tá bom? O Alexandre comentou que quando nós dizemos que os sacramentos, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor, essa representação não significa que é como se fosse, significa que há uma presença real. O corpo de Cristo, de fato, os seus benefícios, de fato, estão nesse pão. De Cristo está presente no pão e no vinho. Eu quero até dar uma palavra de encorajamento para o pastor aqui, aproveitar. Uma coisa que... Só um minuto, irmão, deixa eu só completar esse ponto, que é em relação à pergunta do Alexandre, e a senhora continua. É tão real que até a parte... como é que eu posso dizer? Do rito, a encenação, ela é muito importante. Quando nós dizemos que na noite, todo o primeiro domingo do mês o Senhor repete o texto. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, né, e disse. Nesse momento, o pastor Melquides quebra o pão aqui na frente. Mas às vezes o pastor está com um pouco de pressa por causa do horário, ele faz assim, pega o pão, quebra bem aqui e devolve. Quero encorajar o pastor a usar os seus 2,5 metros de altura e colocar o pão nessa altura aqui, ó. Obriga o povo a olhar para o pão, para que eles vejam o pão sendo quebrado, para que eles vejam, o corpo do Senhor está sendo partido, ele foi machucado, ele sofreu pelos nossos pecados. Obriga a congregação a olhar para o pão, pastor, faz eles levantarem o pescoço assim, para que a gente veja, porque olha que a pergunta 66 diz, que o sacramento é sinal, selo, e ele é visual. Precisa ser visual o sacramento. Você precisa olhar para o pão, você precisa olhar para o cálice quando o pastor levantá-lo. Então não vamos baixar nossas cabeças na hora do sacramento, irmãos. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o pão, ver ele sendo partido. Vamos lembrar do corpo do nosso Senhor que foi esmagado na cruz. Vamos olhar para o cálice e imaginar que aquele sangue verteu, aquele sangue derramou por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Então é visual. Então isso tem a ver com a presença real que o Alexandre falou. Já que a presença é real, então a encenação é importante. Certo? Entendido, irmãos? Irmã Iranilde, pode falar, querida. E a senhora não está errada não, ele está aqui. Ele está. Quando o pastor consagra os elementos e os distribui, o Senhor Jesus está aqui. Amém, irmãos? Tem muitos... Perfeito. A irmã Cláudia está comentando que quando ela congregou em outra igreja, a ceia era todo domingo. Tem muitos teólogos, muitos pastores que concordam que a ceia deveria ser todo domingo. Mas isso é uma questão que eu deixo para a liderança da igreja. Amém? Então, olha só. O sinal e selo. Mas também esses sinais e selos, a gente tem que pensar. Eles não vieram do nada. Não foi uma criação humana. Esses sinais e esses selos do batismo e da ceia, eles têm a ver com a aliança que Deus está fazendo com a humanidade, está cumprindo a sua aliança desde que o mundo é mundo. Então veja, nós cremos, irmãos, nós presbiterianos, tá? Isso é importante, nós cremos que há continuidade entre os sacramentos agora aqui no Novo Testamento, da Nova Aliança em Cristo, com os sacramentos da Antiga Aliança. Nós não cremos que são duas alianças diferentes. É uma aliança, mas ela se manifestou, como os teólogos gostam de falar de maneira bonita, em dispensações diferentes, tá? Mas é a mesma aliança. Então, aquilo que era circuncisão no Antigo Testamento, é o batismo para nós. Continuou. Há uma continuidade entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. Assim também cremos que há uma continuidade entre a Páscoa no Antigo Testamento e a ceia do Senhor no Novo Testamento. Entendido, irmão? Esses sacramentos estão ligados. Isso nos liga à antiga aliança. Isso significa que Abraão, Jacó, Moisés, Elias são meus irmãos em Cristo. Por quê? Como assim, meus irmãos? Eles eram judeus, eu sou cristão. Como é que a gente é irmão? Porque, veja, se o sacramento é sinal e selo, o batismo não aponta para a lavagem dos nossos pecados em Cristo? Então, quando Abraão foi circuncidado, circuncidou todos eles, mesmo que ele não soubesse, mesmo que Cristo ainda fosse nascer, ele estava celebrando Cristo. Se a Páscoa aponta para o sacrifício do sangue do Cordeiro derramado, que é Cristo
Moisés, quando celebrou, e o povo, quando celebrou a primeira Páscoa no Egito, mesmo que não soubessem, estavam celebrando o sangue do Senhor Jesus. É a mesma aliança. Estamos ligados. Moisés é nosso irmão em Cristo. Entendido, irmãos? Isso é importante. Então, se os irmãos ouvirem aí vozes dizendo por aí que esses sacramentos da antiga aliança não tem nada a ver, que era uma outra, era lei e agora estamos na graça, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, cuidado. Nós, presbiterianos, cremos que há essa continuidade, tá? E aí, como eu estava falando, o evangelho é visível, os sacramentos, eles ajudam a nossa fé, irmãos, olha só isso, de duas formas, olha só que interessante isso aí, irmãos. Duas formas que os sacramentos ajudam a nossa fé. Primeiro, retratando realidades invisíveis e espirituais. Então, veja, coisas que são invisíveis é difícil de imaginar, né? Então, como é que Deus tira o nosso pecado? É algo meio esquisito. Como é que eu vou imaginar isso? Pecado é uma coisa espiritual. Como é que o pecado sai de mim? Não tem como representar. Deus acha uma imagem para isso. Deus acha uma imagem. A imagem é a água tirando a sujeira. Você já chegou em casa sujo e lavou sua pele? Já, né? Todo mundo já fez isso, né? Sabe aquela imagem da sujeira saindo da tua pele e tingindo a água? É o batismo. É o batismo, essa é a imagem. Então, minha fé é fraca. Olha aí, ó. Primeiro, retratando realidades invisíveis espirituais. Minha fé é fraca, eu não sei acreditar nisso, mas pela imagem facilita. O batismo significa, aponta para a lavagem dos meus pecados. Quando aquela água tocou a minha cabeça no batismo, ou quando eu fui mergulhado, porque muitos de nós aqui fomos batizados em outras denominações, né? Eu fui batizado na Assembleia de Deus, eu fui mergulhado, tudo bem, a quantidade de água era maior, mas funciona da mesma forma. Quando eu fui mergulhado, o meu pecado tingiu aquela piscina onde eu estava. Os irmãos estão entendendo? Mudou a cor da água? Não, porque se mudasse aí era outra coisa, né? Aí era diarreia mesmo. Mas espiritualmente, a cor daquela água foi tingida pelo meu pecado. Os irmãos estão entendendo essa comparação? Então, a primeira coisa que o sacramento faz, ele retrata aquilo que é invisível para ser visível. Segundo, ele aponta para Cristo como Salvador completo. Necessitamos desses sacramentos porque nossa fé é frequentemente fraca e devemos crer sem ver. Então, a ceia é a mesma coisa, a ceia representa o sacrifício do Senhor, aqui o pão e o vinho simbolizam isso, tá bom? Alguma pergunta sobre aí a 66? Podemos ir para a 67? Sim? Pergunta 67, vou ler a pergunta, a gente lê a resposta juntos. Vamos lá. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? Resposta, irmãos? Sim, de fato. O Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então veja, o objetivo do sacramento, irmãos, é apontar e representar e selar algo. Por que é importante dizer isso? Porque os católicos, muitos deles, acreditam que o próprio sacramento salva. De forma, às vezes, muito infantil, foi dito de forma errada. Algumas pessoas acreditam nisso. E aí a pessoa foi lá, fez a catequese, fez a crisma, né, foi batizado e sumiu no mundo. Já viram essa história já do católico que foi batizado e sumiu no mundo? Porque disseram para ele que o batismo salva. Se eu já estou salvo, posso me desgraçar no mundo, que Deus já anotou meu nome lá em cima. Aqui o que a gente precisa entender é que apesar de que o batismo é um sinal e um selo da salvação, apesar de a ceia ser um sinal e um selo do sacrifício do sangue do Senhor que nos salva, isso não significa que só pelo sacramento eu já posso me garantir. Significa que o sacramento aponta para Cristo e que eu preciso viver a minha vida em Cristo. O testemunho, tudo começou com o Espírito lá no começo, então precisa continuar por meio do Espírito. Olha isso. Olha esse texto aí, irmãos. Os sacramentos falam do fato que a morte e o sangue de Cristo são centrais. O batismo nos lembra que, por seu sangue e sacrifício, entramos na vida cristã.
a ceia do Senhor adiciona que, pelo sangue e sacrifício de Cristo, vivemos, nos movemos e temos nossa existência, força e alimentos espirituais, uma vez que tenhamos entrado em comunhão com Deus. O sacrifício de Cristo é tudo para nós. Então veja, se eu uso esses elementos, mas Cristo não é tudo para mim, tudo, se Ele não preenche toda a minha vida, se esses sacramentos não são apenas aquele momento onde eu celebro a realidade que eu já vivo, perigo. Você está desonrando esse sacramento. Você está desonrando o teu batismo. Você está envergonhando o Senhor, você está entristecendo o Espírito Santo, você está envergonhando todos que testemunharam você ser lavado pela água do batismo. Porque eles te viram e agora estão vendo você desse jeito, fazendo isso com a tua vida. E o Senhor Jesus? Sim, os sacramentos nos salvam no sentido de que eles nos colocam no caminho do Senhor. Mas a palavra caminho, por si só, já está dizendo, não acabou. Continua a caminhada. No sentido em que ele é o meio para eu caminhar diante do Senhor. Enquanto eu estou caminhando diante do Senhor, aí eu falo igual Paulo. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas até o dia final eu estou caminhando. Sim. Não existe, tá, irmão? O crente que não quer se batizar. Não existe. Não existe. O crente que fala assim, não, eu sou crente, mas não quero batizar. Não é crente. Ou aquela fé está começando a brotar, mas ainda está faltando entendimento para ele. Uma hora o Senhor vai dar entendimento e ele vai batizar. Não existe, irmão, o crente que diz, eu sou crente, mas eu não gosto de participar da ceia. Não existe. Por isso que o pastor, quando ele vem aqui celebrar a ceia, todo mês, primeiro domingo após primeiro domingo, ele diz, se você cometeu algum pecado, confesse, se arrependa e tome do sacramento. Muitos lugares por aí vão dizer, não, se você pecou, não participe da ceia, não. E eu vou participar quando eu pego toda semana. Quando que eu vou participar do sacramento? Então você cometeu um pecado, confesse, se arrepende e tome. Agora, se você está vivendo desregradamente um pecado, não tome, procure o seu pastor, que ele vai lhe discipular, vai lhe tratar para que você possa voltar à comunhão. Entendido? Então, é nesse sentido que Cristo precisa ser tudo para nós, para que esses sacramentos sejam verdadeiros na nossa vida. E aí eu trouxe 2 textos, está muito pequenininho ali, mas esses 2 textos bíblicos são para representar o quê, irmãos? Que os 2 sacramentos, apesar deles terem símbolos diferentes, o batismo usa água como símbolo, a ceia usa pão e vinho, mas olha só como os 2 eles se encontram nesse sentido do sacrifício da morte de Cristo. Olha só, Romanos 6,3, Paulo fala, ou porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Batismo é geralmente símbolo de vida, né? O Senhor me lavou, me deu uma nova vida, mas também está ligado à morte. Aí você vai para a ceia, o apóstolo Paulo fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Morte. Tudo bem que a gente não gosta de falar desse tema na vida geral, né? Morte. Mas aqui é central, por isso que está o símbolo ali, ó, uma cruz no centro do alvo. O que aconteceu na cruz, a entrega da vida do Senhor Jesus Cristo, o derramar do seu sangue é central para a nossa fé. Se Cristo não tivesse morrido, como fala o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, seria vã a nossa fé, seria em vão. Graças a Deus pelo sacrifício dele. Graças a Deus pelo sangue que ele derramou. Senão nós não teríamos a chance de ser salvos. Pergunta 68, irmãos, estamos caminhando para o fim. Essa é menorzinha. Pergunta 68. Quantos sacramentos que Cristo instituiu na nova aliança? Resposta, irmãos? 2. O santo batismo e a santa ceia. Ok. Agora sim, vamos chegar ao ponto da Vani. Temos 2 sacramentos. A pergunta da Vani é, por que temos apenas 2 e não mais e não menos? Por que algumas denominações, como a Igreja Católica Romana, tem 7 sacramentos? Por quê? Olha só, como é que a gente define o que é um sacramento para a gente saber se algo é ou não é um sacramento? Olha só a resposta. Porque existem 2 sacramentos e somente 2. Como sabemos que algo é um sacramento? A resposta é que o sacramento deve ser o quê? Um ritual simbólico ordenado por Cristo mesmo
e confirmado pelo mandamento ou prática dos apóstolos. Referimos-nos a isso como a instituição dos sacramentos. Então, os 2 sacramentos que nós temos passam nesse cheque, nesse teste. Jesus instituiu o batismo? Sim, juntamente com João Batista, e a igreja tomou essa tradição. A gente vê os apóstolos praticando o batismo? Vemos. Então, cheque, sacramento. Ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia? Instituiu. Na Páscoa, antes dele entregar a sua vida. A gente vê os apóstolos seguindo esse sacramento? Vemos. O apóstolo Paulo mesmo, que diz que é um nascido fora do tempo, né, que foi chamado depois, ele disse assim, eu vos entrego o quê? O que eu recebi. E recebi de quem? De Cristo. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a celebrar a ceia com Cristo. Então veja, Cristo institui, a igreja dos apóstolos seguem o sacramento. As outras coisas que os católicos romanos seguem, como por exemplo a confissão de pecados, não necessariamente entram em todos esses cheques, como um ritual ordenado. Assim como também o casamento. É uma bênção, nós celebramos o casamento. Sempre quando tem um casamento de crente, o pastor está lá para celebrar, não é, pastor? Mas não significa que aquilo é um sacramento. Porque não é um ritual que Cristo instituiu para a igreja celebrar, necessariamente. Então, você não vai ver Cristo fazendo assim casareis, pode pegar a noiva, pode beijar a noiva, aí a igreja repetindo depois o ritual. Não existe isso. O ritual, a cerimônia de casamento que nós temos hoje, ela foi criada depois, pelos homens. Não foi instituída por Cristo. Assim como todos os outros 5 sacramentos da Igreja Católica. Então, o sacramento precisa dessas 2 coisas principais. Tem que ser um ritual e tem que ser ordenado por Cristo e seguido pelos apóstolos. Amém, irmãos? Ok, Ivani? Ficou claro aí? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Vamos seguir, já estamos acabando. Juntos, esses 2 sacramentos simbolizam o todo da nossa vida cristã. Olha que bonito isso. O batismo simboliza a nossa entrada no pacto de salvação de Deus. E a forma como entramos, né? Sendo lavados, purificados da nossa imundície. E a ceia? A ceia do Senhor simboliza a nossa vida dentro desse pacto à medida que desfrutamos e vivemos a salvação em que Cristo nos dá gratuitamente. Então veja, os sacramentos, eles são importantes, só esses 2, porque eles são uma representação da nossa vida total cristã. Não precisa de mais nada. Tem a entrada e tem a forma como a gente anda nessa caminhada. Eu entro na vida cristã quando eu reconheço, quando meus olhos são abertos, minha mente, meu coração são abertos para a realidade do pecado, e eu me arrependo desse pecado, e eu sou purificado desse pecado com as águas santificadoras do batismo. Essa é a entrada na vida cristã. E como que eu vou andar depois disso? Em comunhão com Cristo. E eu celebro essa comunhão que eu recebi, vindo do corpo dele, do sangue dele que foi derramado, nesse momento do sacramento. Os irmãos estão entendendo? Então tem a entrada e a caminhada segue. Não precisa de mais nenhum sacramento. Isso representa o todo da nossa vida cristã. Irmãos, isso é muito sério que o Alexandre falou. Fora da igreja não há salvação. Eu já disse isso também aqui. Não existe essa de, não, eu creio em Cristo e isso basta para mim. Eu vou para a igreja quando eu quiser, se eu quiser, e eu sei que vai dar tudo certo, eu vou ser salvo. Te engana, porque a mim tu não engana. É aqui que Cristo se faz presente, de fato, nesses sacramentos. Não existe esse sacramento fora da igreja. Então, crente verdadeiro, o coração dele acelera, querendo estar no sacramento. Entendido, irmãos? Vamos concluir, então. Muito simples a reflexão, de certa forma já falamos da maioria dessas coisas. O crente, ele precisa viver buscando aumentar a sua fé. Por isso que estamos usando o símbolo da caminhada. Aumentar a fé na obra de Cristo. Veja, o tema das semanas passadas, justificação pela fé. Como é que eu aumento a fé na obra de Cristo? Tem a ver com a tua pergunta da semana retrasada, Alexandre. Como é que eu faço para eu não viver achando que depende de mim mesmo? Ora, eu tenho que crer que é na obra de Cristo. Para eu crer que é na obra de Cristo, esses símbolos visuais são úteis.
A questão que você falou também agora, da glória humana. Não depende de mim. Se eu pegar um pedaço de pão em casa e fizer, aqui o pão, não sei o quê, em casa não dá certo. Eu não consigo, não é uma mandinga. Eu não posso fazer isso aqui em casa. Eu tenho que me humilhar e vir aqui, não, pastor. Eu tenho que esperar o dia certo, esperar o pastor fazer o sacramento. Eu preciso me humilhar. Eu preciso da igreja. Para eu ser nutrido, eu preciso da igreja. Eu me converti. Eu digo que estou limpo. Não. O ministro tem que colocar água na tua cabeça. Tem que se humilhar. Então, irmãos, para aumentar a minha fé, eu tenho que focar na obra de Cristo, e a obra de Cristo é vivida na igreja. Primeiro ponto é esse. Para isso, os sacramentos são fundamentais. E aí eu pergunto, temos lembrado do nosso batismo? Irmãos, não é só lembrado, no sentido de, eu lembro. Não. É no sentido do que você estava vivendo, que te levou a ser batizado. As decisões que você tomou por um motivo. Se você lembrar do teu batismo, essas decisões que você tomou, avalia elas hoje na tua vida, em que grau de prioridade elas estão. Porque lá você está emocionado. Você foi lá emocionado, eu creio em Cristo, eu quero viver uma vida santa, vou ser batizado. Aí depois vai amornando. Então o batismo, mesmo depois que ele passa, ele continua sendo útil para nós. Porque ele sempre vai ser um símbolo de uma mudança que aconteceu e que eu não posso deixar passar. Lembrar do batismo não é só uma nostalgia, foi tão legal aquele dia, eu lembro que depois do batismo a gente foi comer sanduíche com os irmãos. Não. Pode até ser uma boa lembrança de pessoas que você viveu naquele tempo, mas mais importante do que isso, lembrar do batismo é lembrar que alguma coisa aconteceu na tua vida e você precisa voltar a honrar aquele caminho. Se hoje a sua vida não é mais um exemplo das mudanças, do pacto que você fez com Deus no teu batismo, hoje é o dia de lembrar do teu batismo. Tanto batismo que se cobrasse água dava uma conta alta, né, irmão? Batismo é só um, tá, irmãos? Temos levado a ceia a sério? Esse aí também é pesado. Até porque estamos hoje, e é coincidência, tá, irmãos? Eu não planejei com o pastor, não. Pastor, vamos falar desse tema no dia da ceia. Coincidência, ou como a gente costuma dizer, providência. 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 O Senhor trouxe essa palavra para que nós possamos refletir. Temos levado a ceia a sério? Você tem levado a sério o fato de que quando o pastor Melquiades levanta esse pão, é o corpo de Cristo que está presente espiritualmente no pão? Ou você acha que é só mais um dia normal, mais um domingo normal, o pão está ali levantado e você está olhando para outro canto, tem alguma coisa mais interessante dentro desse recinto do que o corpo de Cristo representado? Quando o pastor ergue o cálice, o sangue de Cristo está aqui, presente espiritualmente. Tem alguma coisa mais interessante aqui do que esse cálice? O sangue do Salvador do universo está representado aqui. Isso é sério, e a gente precisa levar a sério. Cada domingo de ceia é uma oportunidade da gente rever o que Cristo tem feito por nós e de que o que nós precisamos fazer também em resposta a isso. A ceia, como um ritual visível, ela também nos chama a responder. Isso que é o bonito da ceia. Eu preciso tomar esses elementos, eu preciso me apropriar disso. Eu preciso dizer, é uma confissão também. Eu estou dizendo o que eu creio. Por isso que o texto que a gente leu ainda agora é: cada vez que vocês tomam a ceia, anunciais a volta de Cristo até que Ele venha. Você tem noção de que quando você tomou a ceia no mês passado, você estava anunciando que Cristo está voltando? Você tem noção de que se você não honra isso, pode ser para a tua desgraça? Então essa é a pergunta. Temos levado a sério. E uma última pergunta, para caso alguém aqui ainda não é batizado. Porque se você não é batizado, você também não toma ceia. Então você não participa dos sacramentos. Você está aqui ouvindo tudo isso. Sou novo na fé, ou estou ainda começando a ouvir a palavra. Eu tenho me empenhado por fazer uso dos sacramentos. Tendo visto isso agora aqui, a seriedade disso aqui. Isso te impacta? Isso faz com que você perceba que está atrasado? Que Jesus pode aparecer aí a qualquer momento e você ainda não foi lavado pela água do batismo e você ainda não comunga, não participa do sangue do corpo do Senhor? O tempo está contra você. Mas, no dia de hoje, há tempo.
há tempo ainda de se arrepender dos seus pecados e de pedir: Senhor, me lava. Espiritualmente, Senhor, me lava. E aí isso vai se manifestar, vai se tornar visível com a água do batismo na sua cabeça. Senhor, eu quero participar do teu sangue. Eu quero os teus méritos sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me justifique pela tua obra, pelo teu corpo que foi entregue. E você vai manifestar isso comendo do pão e bebendo do vinho. Se você não tem esse desejo, ore ao Senhor e diga que você quer ser mudado, quer ser transformado. Amém? É isso, concluímos. Vamos orar aqui pedindo que o Senhor abençoe. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência em nos chamar a atenção para esse tema central da nossa fé, que é o tema dos sacramentos, de como, por meio desses sacramentos, o Senhor fortalece e mantém a fé que o Senhor nos dá por meio da ação do teu Espírito Santo e por meio da pregação do Evangelho quando ouvimos e cremos. Nos ajuda, Senhor, a fazer uso desses sacramentos de forma sábia, de forma proveitosa. Hoje teremos a ceia do Senhor com a tua graça. Pedimos, Pai, que seja uma ceia diferente, uma ceia que possamos aproveitar ao máximo, prestando atenção, honrando esse momento, sem conversa, sem brincadeira, mas de forma solene, de forma séria, cientes de que esse momento é um momento onde estamos no centro do universo, porque o teu corpo está sendo partido, o teu sangue está sendo demonstrado no vinho. Nos ajuda, Senhor, a levar o teu evangelho a sério, o teu evangelho visível a sério. Nos ajuda a viver conforme esse pacto. Nos ajuda a sair daqui e viver uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, em que esses sacramentos permaneçam em nós na fé que temos em Cristo. Que esse sacramento venha nutrir não só o nosso corpo, porque o principal objetivo dele não é esse, mas nutrir nossos espíritos para Ti. Que possamos nos fortalecer em Ti. Nos ajuda, Senhor. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pela forma como temos negligenciado o Teu sacramento. E pedimos que o Senhor nos ajude a seguir em frente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.